noite, seja bem-vindo ao programa Campanha Eleitoral, Propostas e Debates. Hoje é sexta-feira, 8 de abril de 2022. Vamos olhar para a questão do lançamento da pré-campanha eleitoral do MPLA. Dizer que o MPLA lançou esta terça-feira, 5 de março, na cidade de Ondiva, na província do Cunene, a sua pré-campanha eleitoral. No ato, o presidente do partido, João Lourenço, proferiu algumas promessas, bem como acusações aos seus principais opositores. Para olharmos para o lançamento desta pré-campanha do partido no poder, são meus convidados Faustino Mumbica, que vem em representação à UNITA. Boa noite, Francisco Mumbica. Boa noite. Está ladeado também por Albino Paquice, que é analista político. E para expor e, quem sabe, defender aquilo que foi o discurso de João Lourenço, é meu convidado também Davita Jorge, que é representante do MPLA. Boa noite, doutor Davita. Só para fazer uma pequena incursão e para esclarecer, desconstruir um pouco aquilo que é o discurso do líder do MPLA, a mensagem da parte disso. Muito obrigado por esse prévio assento. Doutor Paquice, é por si que eu começo. O presidente do MPLA, João Lourenço, fez o lançamento da campanha eleitoral do seu partido, onde acredita que o MPLA vai recuperar 20% dos votos que perdeu nas eleições de 2012 e 2017. Ou seja, espera que o MPLA ganhe com 82%. Como olha para essa convicção de João Lourenço? Muito boa noite, Fábio. Boa noite aos internautas. Muito boa noite ao Dr. Faustino Mumbica. Muito boa noite também ao Dr. Davita Jorge. É um prazer estar aqui para, de alguma maneira, podermos conversar sobre estas matérias relativas à política. E anima-me demasiado que a Camunda União, de facto, seja pioneira nesta matéria. Primeiro começou com a campanha eleitoral, agora estamos, de facto, já na pré-campanha. Pois, embora, na verdade, mesmo na entrada, já com o Dr. Davita Jorge, eu estava, de facto, a discutir a questão de se nós temos previsto a nossa lei, não é? Portanto, esta positivação da pré-campanha, não é? Se nós temos isto na lei, não é? Porque o que a lei prevê, o que a nossa lei prevê, aliás, doutor, o que a nossa lei prevê é, portanto, a convocação da campanha eleitoral pelo Presidente da República e não uma pré-campanha, não é? Onde, efetivamente, o Presidente da República primeiro vai no Cunene como Presidente da República e depois lá no Cunene transforma-se em Presidente do MPLA e então faz a pré-campanha. Mas eu entendo, e aqui devemos dar, de alguma maneira, não o benefício da dúvida, mas dizer que o MPLA, estando no poder, entendeu de facto que devia abrir aí a sua campanha. Eu acompanhei o discurso do Presidente da República e tive que o reler mais de uma vez, que é um discurso longo, de alguma maneira, e denso também. Existem muitas coisas que é preciso descodificar e a verdade é que, por aquilo que me pareceu, essencialmente porque a pré-campanha é aberta um dia depois da inauguração do canal do CAFO, um canal que o povo estava à espera durante muito tempo, mais de 45 anos que nós estávamos à espera que aquela zona estivesse de facto irrigada e o MPLA, a partir do Presidente da República, nosso Presidente, conseguiu fazer esta obra. Portanto, me parece que sim, há a perspectiva de alguma recuperação de votos. Naturalmente que caberá aos partidos na oposição também fazerem o seu trabalho, mas naquele dia ali, de alguma maneira no Cunene, o Presidente, depois de um ano e meio, ter prometido aquilo que é a realização deste canal, conseguiu, me parece a mim, galvanizar, digamos assim, aquilo que é a perspectiva de conseguir mais votos. Mas tudo isso se resolve nas urnas. Só mesmo por causa dessa abordagem que está a ter, João Lourenço faz a inauguração deste canal e no dia seguinte faz a abertura da sua pré-campanha, da pré-campanha do seu partido. Acredita que de alguma forma é uma estratégia do próprio MPLA fazer uma inauguração e depois até no próprio discurso da abertura da pré-campanha referir que fez a inauguração deste canal. Acredita que é uma estratégia para angariar votos também? É uma estratégia, Fábio, mas a própria lei proíbe isso, ou seja, houve uma proposta do Presidente da República, do Executivo, da Assembleia Nacional, que na fase da campanha eleitoral, devia ser proibido fazer inaugurações, devia ser proibido fazer ofertas. Isto está plasmado na lei. A lei passou pela Assembleia Nacional.
E então, quando o Presidente da República, ele próprio, vai como Presidente, depois transforma-se em Presidente do MPLA para efetivamente fazer inaugurações e dizer que nós conseguimos fazer isso de alguma forma, essa é a minha perspectiva, é a minha visão. Me parece que o Presidente está, efetivamente, a violar a lei que, no futuro, não é, diz que não se pode fazer inaugurações nesta perspectiva. E, para mais, estiveram 18 governadores provinciais, alguns deles, portanto, entrevistados, disseram: nós vamos fazer o mesmo nas nossas províncias com o dinheiro do PIB. Vamos inaugurar as escolas, vamos inaugurar os asfaltos. Quer dizer, portanto, vamos estar agora ao arrepio da lei e atropelar aquilo que o próprio Presidente propôs à Assembleia Nacional que não se fizesse. Então, é uma pré-campanha, como nós temos nos Estados Unidos da América, nós aqui não temos, é a primeira vez que acontece. Agora o MPLA começou e vamos ver o que ele vai dar. Agora é evidente que, nesta perspectiva, relativamente ao Cunene, sabemos que o Cunene é uma praça política do MPLA. É evidente que com a inauguração que se fez, com o novo grande comitê que foi inaugurado no Cunene, certamente isso reverterá em votos para... Ainda na questão, daqui a bocadinho volto à questão que acabou de levantar, que é o facto do João Lourenço viajar como Presidente da República e depois transformar-se em Presidente do MPLA. Há algum perigo neste discurso triunfalista de João Lourenço, de que, quando diz que irá conseguir recuperar os 20% de votos que perdeu naquelas últimas eleições? Bem, mais do que, em primeiro lugar, eu gostava de saudar os ouvintes, os telespectadores que nos acompanham e reiterar mais uma vez uma saudação especial aos meus colegas do painel. Dizer que, respondendo à questão concreta que levanta, a proposta do tema que vocês fazem, que é a análise ao discurso do Presidente João Lourenço, sobretudo no contexto em que ele o faz. Um contexto de pré-campanha, é verdade que, mesmo que não esteja tão claro nos termos da lei, há países que de facto têm esses momentos devidamente tipificados na lei. Contudo, o que é importante é que as pré-campanhas, sejam elas consagradas legalmente ou não, fazem parte dos momentos que antecedem as eleições ou as campanhas oficiais. E, no essencial, o que é importante marcar é o que acontece o que deve acontecer numa pré-campanha. Depende do ator. No caso concreto, nós estamos a falar de um ator que está no exercício do poder, que não concorre para o alcance do poder político, mas sim para a manutenção do poder político, o que significa que, em circunstâncias como aquelas que temos acompanhado, esses são momentos em que quem está no poder aparece para aproveitar este espaço e fazer um pré-balanço do que aconteceu, para permitir que, nos momentos de campanha, se dedique a olhar para aquilo que gostaria de fazer. Portanto, o que significa que, em termos de pré-campanha, esperaria um discurso que tivesse trazido para os cidadãos as principais promessas feitas e nelas o que é que se cumpriu, o que é que não se cumpriu, por que é que não se cumpriu, um pouco nessa lógica, e aproveitar o momento para se tanto desculpar ou então se tanto justificar, etc., etc., e para permitir que, quando chegasse ao momento da campanha propriamente dita, se dedicar ao essencial daquilo que seriam as novas propostas ou a recondução daquelas que ainda não foram executadas. Infelizmente, para o quadro daquilo que foi a realidade do discurso, eu entendo que, para o contexto do país e, sobretudo, do momento, um momento que marca o aniversário da paz, penso que deveria ser um momento também enquadrado, diríamos que no ano já de eleições, deveria ser um momento fundamentalmente orientado para a pedagogia nas várias perspectivas, na perspectiva de educação dos cidadãos, na perspectiva também de
diríamos, acredita que há perigo neste discurso? enquadrar... Bem, eu não digo... Algum perigo num discurso de alguém que é Presidente da República, ao mesmo tempo Presidente Eu olho aqui, eu olho aqui para um risco de, diríamos que, infelizmente, descredibilizar a política no seu todo. A razão é simples. Quando, nas vestes de Presidente da República, se fazem inaugurações, e há países que interrompem, ou seja, que proíbem inaugurações de obras em vésperas de eleições, quando digo obras públicas, em véspera de eleições, e no nosso caso, disse muito bem o Paquice, foi isso debatido nos termos da lei, mas foi infelizmente rejeitado. Foi rejeitado. A proposta até veio da UNITA, foi rejeitado. Mas havia uma proposta também da Presidência da República. Bom, a Presidência da República esteve... Sim, havia uma proposta do Executivo. Sim, mas o Executivo estava mais na vertente da corrupção. Mesmo nessa vertente... A corrupção eleitoral. Mesmo nessa... No fundo, não, até... estamos a falar da mesma coisa. Certo. Não, portanto, pronto, seja como for, aqui o essencial, não é, é que, de facto, a questão da corrupção eleitoral, a questão que, no fundo, enquadra as obras, sim, inauguração de obras com recursos públicos, sim, sim, em véspera de eleições, portanto, foi uma proposta feita que, infelizmente, foi negada. Agora, disse muito bem o Paquice, eu falava aqui do risco de descredibilizar a própria política. Deixa-me só trazer Diavita Jorge aqui à nossa conversa. Doutor Diavita, certamente que não concorda com o Faustino Mombica quando diz que o discurso de João Lourenço de alguma forma descredibiliza a própria política nacional. Sim, sim. Permitam-me saudar novamente os internautas e acompanhantes desse canal de informação, também os meus colegas. Também já é evidente que o Dr. Mombica já estamos habituados, de facto, a esse debate com perspectiva, de facto, diferente. Mas o mais importante é encontrarmos sempre um ponto de convergência das nossas posições. Algumas questões que foram, de facto, levantadas, quer por Dr. Paquice, quer por Dr. Eu acredito que é necessário fazer uma interpretação política extensiva. O ato de pré-campanha, uma abertura de pré-campanha do MPLA à província de Cunene, portanto, está lá, bem estabelecida na nossa agenda política para o ano de 2022. E o presidente João Lourenço, que, portanto, fez a abertura, enquanto o líder do MPLA não... Então, é necessário deixarmos isso bem claro. E a Presidência da República tem, de facto, uma agenda da atuação do Presidente da República. E o Presidente, o líder do MPLA, também tem, de facto, uma agenda, de facto, da atuação. Bom, o que é que podemos entender concretamente sobre a questão de pré-campanha? Pré-campanha não é, concretamente, uma campanha eleitoral. E mesmo olhamos aqui para a doutrina, a própria ciência política, a sociologia política eleitoral, estabelece, portanto, que é a fase que antecede, portanto, a campanha eleitoral. Não é bem uma campanha eleitoral. Mas essa fase de pré-campanha, para que é que serve? Serve no sentido do candidato ou as pessoas que têm a pretensão de candidatar-se, lançarem as suas ideias, o seu ponto de vista e fazerem, de facto, uma avaliação geral daquilo que é o contexto, a situação política, aquilo que é feito, foi feito, etc. Portanto, enquanto o líder do MPLA, o presidente João Lourenço, fez uma análise profunda, teve um discurso, de facto, pedagógico, um discurso direcionado aos militantes do MPLA. No sentido dos militantes do MPLA na província do Cunene, terem mais informações e lançar a previsão daquilo que o partido, de facto, pretende. Se queremos construir um exemplo mais típico,
se queremos construir uma casa, tudo parte na perspectiva de uma ideia. Eu quero que essa casa tenha 2 quartos, um corredor, o jogo de cortinado também tem que ser deste tipo, etc. Essa visão que se tem é que se lança às pessoas, o empreiteiro que vai construir, de facto, a casa, ele tem e materializa, portanto, essa visão do requerente. É a mesma coisa também que acontece, de facto, na política. O político, o autor político, possui, de facto, uma ideia e lança essa ideia aos eleitores. São os eleitores que, de facto, vão ou aceitam ou não esta ideia. E o líder do MPLA passou, de facto, a informação, uma visão concreta daquilo que o partido, de facto, tem feito, né? O executivo tem feito, suportado politicamente pelo MPLA. O esforço, apesar da situação pandémica que o país, de facto, atravessa, mas mesmo assim nós não cruzamos os braços. Continuamos, de facto, a trabalhar. E exemplos concretos estão ali. As obras que foram, de facto, feitas e estão a ser inauguradas. Agora, eu não concordo plenamente com a perspectiva que o Dr. Paquice, de facto, está a trazer, no sentido de passar a ideia de que afirmou que foi o Presidente da República, foi, de facto, ao CUNEN, depois transformou-se ao líder do MPLA, etc. Claro que é necessário olharmos para a configuração do nosso sistema político, do nosso sistema partidário e dos outros elementos que, de facto, concorrem. A própria lei dá esta grande possibilidade que as pessoas que se candidatam são, portanto, líderes dos partidos políticos aos processos eleitorais. E o Presidente da República, neste ato, o Presidente do MPLA, neste ato, que abriu, portanto, a campanha eleitoral, a pré-campanha eleitoral do partido, foi direcionado concretamente aos militantes do MPLA. Agora, isto também depende muito da perspectiva de interpretação do facto das pessoas. Eu quero mesmo aproveitar, Dr. Paquice. É importante que só esclarecer aqui um assunto direito. Ele, quando vai para o CUNEN, o Presidente da República, vai como Presidente. Sim. A comunicação que nós recebemos até criar é que amanhã o Presidente da República vai sair do Palácio e vai para o CUNEN. Isso é que eu recebi como informação. E não acompanhaste também a comunicação do MPLA? Pois, mas aí é onde está o problema, doutor, aí é onde está o problema. Não, nós temos que ser claros nessa matéria. Doutor David, ainda nessa questão da deslocação, o doutor Paquice estava inteiramente a acompanhar a comunicação da Presidência da República. Portanto, o Presidente da República inaugurou a obra que tinha que inaugurar. Mas o Presidente do MPLA também tinha um ato no dia seguinte. E agora essa questão terei mesmo que fazer, já que olha para essa questão com tanta naturalidade, os meios usados, aquela deslocação, bem como a logística toda usada, eu terei mesmo que fazer essa questão, de alguma forma foi uma logística do erário, posso assim dizer? Não. Eu tenho uma perspectiva um pouco diferenciada. Vou dar um exemplo mais pragmático. Espero que os meus colegas de painel tenham honestidade suficiente de me responder isso. Quando os deputados da oposição produzem atividades de massa, os veículos que se transportam para esta locação, os veículos privados ou os carros da Assembleia Nacional, atribuídas de facto aos deputados. Aquilo são propriedades do Estado. Portanto, é um pouco, olhamos para, de facto, essa perspectiva. Portanto, isto é um assunto que trazemos aqui. O mais importante é olharmos, o cerne deste debate, é esclarecermos a visão do líder do MPLA, que trouxe, de facto, aos militantes do MPLA e a nossa pretensão de recuperar, portanto, os votos perdidos nesses processos passados. Portanto, e é necessário
que os militantes estejam motivados, é um discurso de motivação aos militantes. Portanto, o líder do partido lançou aquilo que é a previsão daquilo que nós pretendemos. E como é que se conquista isso? Com trabalho duro. O trabalho duro é o processo da mobilização generalizada. Portanto, toda a estrutura do partido tem que entrar em campo, vai entrar em campo, no sentido de mobilizar o eleitorado e mostrar aquilo que é a nossa visão, a nossa pretensão da reconstrução de facto de Angola. O mais importante é que nós temos um projeto de sociedade sólido e vamos continuar de facto a discutir e vamos apresentar isso aos cidadãos e, portanto, isso que é o mais importante. Dr. Faustino Mumbica, vejo que... Sim, duas notas antes de retomar a ideia que eu tinha cortado. A primeira em relação ao facto do Presidente da República ter ido ao Namíbia contactar os militantes. Não é o Presidente da República que contactou os militantes. Aqui é necessário nós esclarecermos isso. Quem contactou os militantes do MPLA é o líder do MPLA, não o Presidente da República. E isso tem que ficar extremamente esclarecido. Vamos lá chegar. Porque o Presidente da República para que se evita, só um segundo. Teve um ato. Vamos dar um exemplo concreto. Teve um ato. No dia 4, o líder do MPLA teve um ato no dia 5. Tanto o doutor Paquis como o doutor Diavita vão ser a mesma pessoa. E também aqui para corrigir Diavita, só um segundo. Estou no uso da palavra. Depois vai. Como Bico, permita-me só. Então, o que eu estava a dizer... Vamos pedir que deixe o doutor Mumbica terminar seu o que eu estava a dizer é o seguinte. O Presidente da República inaugurou o projeto que inaugurou. Portanto, e como todos nós sabemos, no dia seguinte as aulas pararam. Os professores, os estudantes foram todos chamados para, ou seja, obrigados a irem para o ato público. Portanto, aqui não se trata de militantes, trata-se de cidadãos. E o ponto central, nós chamávamos a atenção à questão do risco. Mas antes também de lá chegar, antes que me esqueça, a questão do uso dos meios. É importante não fazer muito paralelo com os deputados. Porque os deputados, quando vão ao encontro dos cidadãos, quer a nível de jornadas parlamentares... Não estou a me referir a jornadas parlamentares. Quer quando vão ao encontro dos cidadãos no âmbito dos programas partidários. As atividades de massa das organizações partidárias... Diavita falou, não interrompi. Eles se movimentam felizmente, com os nexos da Assembleia Nacional, que é a propriedade do fato do Estado. Então, a metodologia que adotamos é boa. Cada um fala, outro ouve. Para não criarmos cacofonia, porque assim, se eu falo, você fala, ninguém vai perceber nada ali. A natureza do discurso e a forma que está a ser é só esperar, é só esperar. De ludibriar os nossos telespectadores. É só esperar. Quando chegar a sua vez, vai falar. Portanto, dizia que não se pode fazer esse paralelo. Primeiro aspecto. O segundo aspecto está em análise o papel, o comportamento do Presidente da República enquanto magistrado da nação, face ao que aconteceu ou seja, face às suas obrigações nos termos da Constituição. É o que está em análise. Neste momento, nós estamos ainda a analisar os deputados. Se os deputados estiverem errados, promova um debate. Vamos analisar o papel dos deputados. Hoje estamos a analisar o Presidente da República. E eu dizia que não é normal, só um segundo, abria um risco. Simples quanto isso, a sua questão. Eu respondo-lhe já. Sim. Digo assim, levantar isso é normal. Fazer o paralelo neste momento não é normal porque isso desvia as atenções sobre o cerne do debate que nos traz aqui. E o cerne do debate que nos traz aqui é analisarmos, sobretudo, o discurso do Presidente da República, se, de facto, enquanto Presidente da República e Presidente do MPLA, esse discurso, diríamos, aqui está a referir, traz dia 4 mais do valias dia 5. para o país ou diferentes. Se representa alguma desconstrução para aquilo que é o contexto do país. E estamos aqui a dizer o seguinte: o papel do Presidente da República, no contexto em que nos encontramos, não deve potenciar riscos de descredibilizar a política. E
repare para o discurso do Presidente da República. O Presidente da República fala pouco sobre o país. Ou melhor, do Presidente do MPLA. Fala na qualidade, não fala na qualidade do Presidente do MPLA. Apesar de assumir o casaco de Presidente do MPLA, fala na qualidade de Presidente da República. Simples quanto isso. É só olhar para os aspectos que levanta. Portanto, há os programas, o PIME, a construção do CAFU, etc., etc. Este não é um programa financiado pelo MPLA. Esse é um programa financiado com recursos de Estado. Portanto, e nessa qualidade, era importante que o Presidente tivesse feito isso no dia da inauguração. Ok? Se quiser. Faria um comício no dia da inauguração como Presidente da República. Ao fazê-lo como Presidente do MPLA, reforça exatamente os vícios que o país vive, que tanto o Diavita quanto qualquer um cidadão angolano sabe que não é o que o país precisa, sobretudo para o tipo de nação que nós queremos construir. Não é por quê? Porque tão simples quanto isso. É importante que, de facto, saibamos diferenciar o que é o partido e o que é o Estado no seu todo. Porque esta ainda é a confusão que se faz de sobrepor o partido ao Estado. Infelizmente, esta realidade acaba por potenciar o que estávamos aqui a dizer. O risco de descredibilizar a política. Por quê? Porque repare um aspecto. Se o Presidente movimenta, ou seja, o país se apercebe que o Presidente da República desloca-se ao CUNE para inaugurar um projeto social e, infelizmente, o país recebe a mensagem central, ok, do Presidente da República a potenciar o MPLA, ok, enquanto partido que o sustenta. Penso que, nesse ponto de vista, não temos dúvida. Estamos diante do que muitos têm estado a chamar como, diremos, a confusão que se faz entre o partido e o Estado. Esse é o ponto central. O outro elemento que eu gostava de destacar, falávamos da dimensão pedagógica. Portanto, nós estamos na construção de um ambiente que deve propiciar, sobretudo, a elevação. E o que se entende no discurso do Presidente da República é mais uma espécie de ataque aos adversários e não tanto a promoção das ideias que detém, mesmo como Presidente do MPLA. A promoção de ideias que detém para poder situar os cidadãos sobre aquilo que, enquanto Presidente do MPLA, acha que deve ser o programa que pretende para os próximos tempos ou as próximas eleições. Portanto, aqui deve ficar claro. Podemos procurar argumentos para justificar seja o que for, mas o facto é que o Presidente da República, infelizmente, esteve mal por ter ido como Presidente da República e ter se afirmado na sua mensagem central como Presidente do MPLA. Dr. Paquice, ainda nessa questão... Não sei se para rebater. É sempre importante chamar. Porque depois isso passa. Terá o seu tempo também para rebater, Dr. Diavita. Dr. Paquice, como é que se entende o Presidente da República 2 dias antes deste discurso enquanto Presidente do MPLA, ter feito um discurso de reconciliação nacional? 2 dias depois está o Presidente do MPLA, que querendo ou não é a mesma pessoa, é o Presidente João Lourenço, faz um discurso atacando os seus principais adversários políticos. Como é que se entende este tipo de discurso? É verdade que tem aqui o discurso há um problema. Depois aqui o Dr. Diavita ele leva esse ânimo leve e acho que, como ele, muitos militantes do MPLA olham para este ânimo leve, mas nós temos que ter muita clareza sobre o que são bens públicos utilizados pelo ditado do Executivo. Né? O avião da presidência é da presidência da República, não é do Presidente da República. Isto tem que ser muito claro, doutor David. Peço desculpa também. Peço que o doutor sabe disso. Não, desculpa lá, o doutor sabe disso. Né?
O avião da presidente. Deixa-me só terminar isso, faz favor. É possível? De facto, esclarecer. É possível? Então, era importante, doutor, mas isto aqui é bom para ajudar a esclarecer os militantes do MPLA, os militantes dos partidos políticos na oposição, como por exemplo o UNIT, o Bloco Democrático, os vários futuros projetos políticos. Porque uma coisa são os bens do Estado, outra coisa são os bens políticos, dos partidos políticos. Doutor, desculpa, isto tem que ser claro. Sim, e isto Se está... o Presidente da República tivesse... Claro. Deixa-me só terminar isto. Deixa-me só terminar. Isto é importante esclarecer. É muito importante esclarecer. Faz favor, doutor, vamos pegar o exemplo de Portugal num segundo. Até pegaria o exemplo dos Estados Unidos. Está bom, não, Portugal é aqui ao lado, nós vamos lá a qualquer momento. A gente pega, por exemplo, o professor Marcelo, um dia depois de começar a campanha, deixou de pegar os carros da presidência, andou com o carro dele particular, ele próprio conduziu, e foi para a casa dele, veio para a casa dele, saiu da presidência da República. Doutor, é importante separar isto. Os bens do Estado são do Estado, não são privados. Portanto, nesta perspectiva, doutor, quando o Presidente da República sai daqui e vai para o Cunene, leva o avião com o dinheiro da presidência, o combustível da presidência, os militares, os seguranças são da presidência, os carros são da presidência, tudo aquilo foi para lá, doutor. Isso não pode ser assim. Doutor, isso é preciso. Eu acho que isso não é um debate. Não, isso não é um debate. Tá bom, isso é o tema central do debate não é de facto isso. Depois começa a sentar no discurso, no dia seguinte. Doutor Paquice, ainda nessa questão dos bens do Estado, eu tenho uma questão própria do doutor Paquice. Não, que sendo o Presidente da República, não é de alguma forma normal que os seguranças o acompanhem para garantir aquela segurança, porque ainda que não esteja em serviços de Estado, depois a gente fica na confusão. No dia seguinte, afinal, quem é? Quem é o senhor? No dia seguinte, quem é o senhor? É o Presidente da República ou é o Presidente do MPLA? Ele tinha que vir, o Presidente da República, o meu Presidente da República, João Lourenço, tinha que voltar para Luanda à noite e depois de madrugada voltar como Presidente do MPLA. Isso era coisa diferente. Desculpa, doutor Diego, isso é muito importante separar. Nós temos que ser capazes de dizer. Por quê? Porque no dia seguinte, quando o Presidente diz, olha, nós fizemos o canal, e o discurso é muito claro, Começa-se com a paz, não é? O Presidente diz assim, começa com a paz. Preservamos a paz. Mas aqui tu topa aqui, se não é o Presidente da República que fez esse discurso, é o líder do MPLA que fez esse discurso. Doutor, agora terá. É o seu momento. Cada um tem o seu momento. No dia seguinte, o Presidente do MPLA disse, nós preservamos a paz. E as pessoas interessadas na paz ficaram aqui. Cancelaram todas as agendas e ficaram aqui para comemorar a paz. Preservamos isto e podem vir mais 200 anos, fizemos tudo isso com a paz. Depois fica-se com a sensação de que é o MPLA, com o seu dinheiro, que construiu o canal. Não. Aquilo é o dinheiro público. Então, é muito importante fazer essa separação. E eu penso que o MPLA não tem necessidade de correr esse risco. Não tem. O MPLA é um partido rico. Doutor Paquice, está dirigindo a questão para mim. E quando responde, tenta responder no sentido de esclarecer. Não precisa me responder. Não, mas não precisa me responder. Tá bom, Paquice. A questão é, o MPLA é um partido rico. Não precisa de passar esse risco. Isso é falta de assessoria do Presidente. E eu, desculpa lá dizer aqui, o doutor Gavita, que está aqui no MPLA, é preciso assessorar o Presidente para que, se o Presidente quer realmente combater a corrupção e o enriquecimento ilícito, e como diz muito bem o Beja Sator, é importante que se separem as águas, para que depois não se pense que afinal o Estado está ligado ao partido e o partido é o Estado é o partido. Então, depois do discurso todo, a mim me parece que houve, de facto, para alguém que esteve um dia antes, 2, 3 dias antes, no pavilhão, a rezar ali a coisa com os líderes religiosos, a falarem da paz, da harmonia, todo o discurso, onde o Presidente leva o povo a dizer, por exemplo, que os líderes da oposição são burros, não tiraram carta de condução, convidam jovens que são bêbados. Não, peço desculpa, mas isso não é a linha. Há uma tentativa de deturpação do facto daquilo que foi a mensagem do líder do MPLA. Portanto, é fundamental isso. E depois, há uma linha, há uma tendência que, tanto alguns opinion makers e as forças de facto da oposição, a tentativa de deturpação daquilo que é a linha de mensagem.
Portanto, a linha de mensagem do discurso do presidente do MPLA foi direcionada, de facto, aos militantes do MPLA. E quem responderam sobre as questões colocadas como tom, de facto, da insinuação, é a população. E nós temos aqui, de facto, esse discurso completo. Que as afirmações do Dr. Paquis relativamente a essa questão não conjuga, de facto, com a verdade. Temos que ser honestos. Doutor David, daqui a bocadinho já lhe passa a Deve haver palavra. honestidade. Daqui a bocadinho já lhe passa a palavra. Doutor Paquis, por favor, conclua o seu raciocínio. Eu não terminei o discurso. Estou a dizer aquilo que o presidente disse para fora, que depois disse para dentro. Não terminei ainda. Então depois vai chamar alguns jovens que são convidados pela oposição, que são arruaceiros e não compram, nem sequer é bebida, coisas mais fortes, droga. Como é que um presidente vai dizer uma coisa? Mas o Dr. Paquis leu o mesmo discurso. Está aqui. Olha, está aqui, diz assim. Está aqui o discurso, doutor, está aqui, o discurso está aqui. O único programa de nação, É necessário. o único Se faça programa uma de nação que a oposição tem, só um segundo, o único programa de nação que a oposição tem é mobilizar alguns jovens radicais das cidades, dar-lhes meia dúzia de tostões para irem comprar O que o líder do uma MPLA cerveja, fez, se o líder calhar do algo facto- mais do que O isso. que o líder do MPLA fez é apenas interpretação dos factos que são reais. A oposição está a financiar jovens para atos de arruaça e vandalismo. Eu ainda não acabei. Mas eu não acabei. Doutor Diavita, daqui a bocadinho eu vou querer que me responda essa questão, doutor Diavita. É necessário. Vamos permitir que o doutor Paquis termine o seu raciocínio. Não precisa. Por isso é que nós estamos aqui com relação alta. Não, estou tranquilo. A gente tem que terminar. Porque cada um tem o seu momento de falar e temos. Agora, faz favor, para fora, o presidente disse uma série de coisas que não foram bonitas. Para fora, disse uma série de coisas que não foram bonitas. Agora, para dentro, disse coisas muito interessantes. E eu aqui estou de acordo com o doutor David. Que é, o MPLA terá governado apenas 3 anos, assim efetivos, por causa da Covid-19. Isto é verdade. Ele disse aqui também no discurso. Isto é verdade. E, apesar disso, houve um empenho da parte. Isso agora é a parte que ele vai gostar, mas é também está aqui no discurso. Espero que não me interrompa mais, porque vou falar bem de vocês. Quer dizer, que o MPLA construiu, por exemplo, infraestruturas como o hospital. Vamos ser realistas. Aqui temos que ser realistas. E eu repito muitas vezes quando falo sobre essa matéria, que, por exemplo, o hospital Dom Alexandre Cardeal do Nascimento foi das melhores coisas que o presidente conseguiu fazer, entre outras que tem em carteira. Mas depois o presidente disse uma coisa que é muito interessante. Diz assim, seria ingênuo, eu seria ingênuo se dissesse que não está a haver hoje na minha governação pessoas que mexem no erário. Isso é muito interessante. Está a falar para dentro do partido. Existem sim pessoas que mexem no erário, entretanto não o fazem com a mesma vontade que o faziam antigamente. Esse é um discurso para dentro do partido dos militantes. Eu acho que isso é interessante. Isso é muito interessante. Entre outras coisas, o presidente terá dito naturalmente que vai fazer mais, e também dentro do partido. Bem, portanto, o discurso como tal teve uma parte que é preciso interpretar do ponto de vista externo e outra parte que é preciso interpretar do ponto de vista interno. Agora, o discurso como tal devia ser melhor conseguido. E daí que o presidente, tendo assessores, vários assessores, há coisas que ele de facto não pode dizer. E do ponto de vista genérico, devemos dizer que o discurso não foi o melhor discurso. Doutor Diavita, o presidente do MPLA está com uma falta de assessoria, com uma fraca assessoria. Não, tem uma assessoria muito forte. E o que é o mais importante, eu acho que é necessário esclarecer isto. O que nós estamos a discutir, esclarecer os nossos telespectadores e caros cidadãos, é concretamente o discurso da abertura de pré-campanha feita pelo líder do MPLA. Não foi feito pelo presidente, de facto, da República. E é necessário aqui, apelamos ao Dr. Faustino Bica e do Dr. Paquis, que consultem sempre, antes de fazerem as afirmações, as agendas de trabalhos do líder do MPLA e do presidente da República. Tem, de facto, uma agenda de trabalho. E essa agenda de trabalho são agendas, de facto, ligadas. As datas estão, de facto, bem definidas da deslocação, de facto, do líder do MPLA. E é importante aqui o discurso feito pelo líder do MPLA. É um discurso pedagógico, é um discurso de motivação, de facto, aos militantes do MPLA.
primeiro. E segundo, o que o líder do MPLA fez é uma radiografia daquilo que é a realidade concreta, de facto, do país. E a questão do país, concretamente, a questão pandémica que o país está, de facto, a atravessar, obrigou, portanto, como o Presidente disse, trabalhamos em relantinho. Mas, mesmo assim, não se deixou de fazer investimentos importantes em setores-chave. E os resultados são, de facto, estes que estamos a ter. Inauguração de mais hospitais, inauguração de escolas, inauguração, de facto, de estradas, a recuperação e a reconstrução de estradas, mais autocarros, etc. E depois, a constatação que, de facto, eu faço, e é necessário aqui apelar à honestidade das pessoas. Já tem que ser honesto e temos que ter verticalidade suficiente quando estamos a discutir as questões e deixarmos do ponto de vista claro. É claro que o MPLA reconhece, e isso sempre foi o lado bonito, de facto, do MPLA, reconhecer que aquilo que fizemos até exato momento não foi suficiente para aquilo que devemos, de facto, fazer. E todos os dias estamos empenhados no sentido de fazermos as coisas para melhorar a condição social dos cidadãos. Isso que é importante. E isso tem que, de facto, ficar extremamente claro. E nós estamos empenhados. Reconhecemos, de facto. É claro, as conquistas que nós tivemos durante esse período, destes 20 anos, paz e reconciliação nacional efetiva, e os frutos estão aí. O MPLA sempre pregou a questão da consolidação da reconciliação nacional efetiva. E desse processo, o líder do MPLA fez um resumo deste processo. O MPLA está empenhado. A política de combate à corrupção é uma decisão, de facto, do MPLA. O líder do MPLA é um soldado. A direção do partido. E nós vamos continuar, de facto, a combater a corrupção e a impunidade. Isto é uma bandeira do partido. E os resultados são visíveis. São visíveis. Apesar de existir determinadas figuras ligadas a determinadas forças políticas, a tentar minimizar tudo aquilo que conquistamos durante este período da governação. É claro que nós temos que fazer mais. E vamos fazer mais. Doutor Diavita, há bocadinho reiterava e apoiava o discurso do presidente do MPLA quando diz que há forças na oposição a financiarem jovens para arruaças. A minha questão é a seguinte. Cada vez mais esse tipo de discursos têm sido feitos, tanto por políticos como pessoas fazedoras de opinião. A questão é, porquê que, havendo provas de que a oposição tem feito esse tipo de financiamentos, porquê que não se leva essa oposição às barras da justiça? Bem, aqui tem que se fazer uma análise extensiva. As sedes dos partidos, sedes comunais, eu diria sedes municipais, que foram de facto danificadas, são sedes de quem? Portanto, são sedes do MPLA. E aquele património do MPLA foi construído com a contribuição militante. Eu faço as contribuições regulares ao meu partido, pago as minhas cotas, faço as minhas contribuições especiais. E depois temos que ver a questão da natureza do discurso. A natureza do discurso, que vai induzindo as pessoas a tomarem determinadas atitudes. Veloso, eu agora vou também pedir ao Veloso interrupção, assim não vamos lá. Estás a dar muito tempo ao Diavita e o Diavita interrompe os outros, nós não interrompemos, não pode ser assim. Nós trazemos grandes análises para as pessoas te compreenderem. É só olharmos para o discurso da agitação, o populismo que regularmente está. É necessário nós fazermos aqui grandes exercícios. E depois, vamos reparando que a maior parte dessa juventude tem uma ligação. Não tem uma ligação direta ou indiretamente, tanto a certos partidos. Que não é necessariamente aqui mencionar tantos nomes. Mas nós temos acompanhado, a própria sociedade angolana tem acompanhado, os angolanos têm acompanhado isso. Doutor Diavita,
vou ter que passar, e antes disso eu vou ter que fazer um ponto prévio. O tempo está a ser cronometrado do Dr. Faustino Mombica, e aí agora sim eu vou para a questão que é, tanto o presidente do MPLA, tanto os seus militantes, são unânimes, acredito eu, na ideia de que a oposição está a financiar jovens para atos de intolerância política. Bem, a primeira questão que eu gostava de voltar a ressituar, nós precisamos voltar mesmo nos carris. Ou cada um fala e depois o outro, quando chegar a sua vez, fala, ou nós vamos entrar nesse debate em que alguém está a falar, o outro interrompe, e quando ele fala, ninguém é interrompido. Portanto, eu penso que devíamos ficar claro em relação a isso. O que é que vamos fazer? E, voltando ao que estamos aqui a dizer, é verdade que o Diavita chamava a atenção para a necessidade de nós prestarmos atenção da agenda do Presidente da República e do Presidente do MPLA. Aqui não está em causa a agenda do Presidente da República. Está em causa o discurso e o programa do Presidente da República no CUNEN. Portanto, sobretudo na dupla função de Presidente da República e Presidente do MPLA, usando os recursos, é a ação do os presidente recursos, do MPLA. É os isso que recursos devíamos estar públicos. Doutor Diavita, vamos Diavita, ação do falou, presidente não da lhe República. interrompi. Falou, não lhe Vamos interrompi. permitir. Confusão que me faz um pouco de Não, espécie. estamos Vamos mesmo a permitir pedir, cada- estamos a pedir que nos respeitemos na intervenção. Sim. E dizia o seguinte eu antes, que o Presidente da República, ou seja, o Presidente do MPLA, se olharmos, confunde a sociedade, os cidadãos, como já dissemos, foi para ali como Presidente da República, depois assume a casaca de Presidente do MPLA, não importa como é que construiu as duas agendas, mas o facto é que acaba por dar uma espécie de estímulo à violência por duas razões simples. Primeiro, acusa a oposição de pró-violência. Financia arruaceiros que não só com o dinheiro que recebem compram álcool e muito mais, como quer insinuar, que inclusive outro tipo de drogas. E depois diz mais, andam a destruir as sedes do MPLA. Por outras palavras, está a dizer aos militantes que as sedes do MPLA têm sido destruídas por membros da oposição. E o Diavita trouxe aqui o exemplo de duas sedes. O presidente, o líder do E MPLA, o que é que nós devemos colocar aqui? Acho que deve haver honestidade. Vamos O permitir que é que nós devemos cada um colocar termine aqui? o seu raciocínio. Doutor Mombica, vamos permitir que cada um termine o seu raciocínio, não? Tá. Com o objetivo de cada um passar a sua mensagem ao nosso internautas que estão a acompanhar e cada um ter o seu ponto de vista. Portanto, dizíamos bem nós esclarecido. que se olharmos para o histórico dos últimos 20 anos, eu acredito que nem o Diavita, nem o Paquis vai me desmentir em relação a isso. Quantas sedes da UNITA foram destruídas e quantos militantes da UNITA foram mortos e com processos, em muitos casos, com processos até hoje na Procuradoria-Geral da República, com nomes de pessoas comprovadamente que estiveram metidas nisso e que andam por ali. Mas nem por isso, ok? O presidente da UNITA vem lançar, diríamos assim, poeira no ar. Porque o que o presidente fez, o presidente do MPLA fez, é lançar poeira no ar. E isto constrói cultura de violência. Porque quando você diz que estão a destruir as nossas sedes, é bom que percebam que com a violência não vão lá, como quem diz, os outros praticam a violência. Quando, na verdade, nós sabemos que, aos factos que se reportou, concretamente a sede de Luanda e a questão do Sanzapom, até aqui, ok? Até aqui, não foram ainda apresentados os autores com provas de que esses participaram. E tem mais. Há por detrás desses atos indícios, porque também há muitos embaraços para os órgãos que estão a investigar isso, indícios de que são atos, até prova em contrários, são atos que têm por detrás, ou seja, que trazem por detrás de qualquer orelha muitas pulgas. Portanto, e infelizmente, nós estamos num país com um histórico que não é bom, onde atos de violência são simulados para depois serem imputados a terceiros. De modo que teria sido de bom grado
que, sendo presidente do MPLA e da República, okay, tendo ascendência sobre os órgãos de Estado vocacionados, teria sido bom que deixasse esses órgãos trabalharem, concluírem os seus inquéritos, enfim, e produzirem resultados conclusivos que permitissem que os órgãos de justiça atuassem e não o presidente do MPLA, do MPLA com o mesmo casaco de presidente da República, em pré-campanha e em pré-ambiente eleitoral, assim, passar a mensagem de que há uma violência que se protagoniza contra as suas instituições, os seus órgãos e os seus membros. Portanto, eu penso que desse ponto de vista não foi bom. O outro elemento também que é importante referir, que se enquadra ainda no plano pedagógico, é procurar destratar os adversários na lógica de que não têm ideias, por outras palavras. Quando nós dissemos que só nós é que estamos preparados para os testes, os outros, no tempo de prepararem os testes, não sabem o que é que andaram a fazer, é como quem diz, pronto, os outros andam a cabular, até falou de cábula, usou essa questão. Eu penso que, neste preciso momento, repito, o que se deve esperar de um presidente que preside um partido que governa e do qual ele próprio é o titular máximo, é uma mensagem que, sobretudo, situa os cidadãos sobre o contexto que estamos a viver. O que é que o governo havia prometido, não conseguiu fazer, por que é que não conseguiu e o que é que, sobretudo, o governo ainda pode fazer e, fundamentalmente, o que é que os cidadãos, desde os seus militantes, okay, os cidadãos em geral, o que é que devem fazer do ponto de vista da atitude, de comportamento, para que possamos ter eleições que, de facto, façam com que os cidadãos tenham serenidade e, sobretudo, prestarem a devida atenção aos programas que cada um dos atores vai poder apresentar. Ao contrário, em vez de estarmos a preparar os cidadãos ou os militantes para uma espécie de revanche. Dr. Paquice, o presidente do MPLA incitou a violência no seu discurso. Então, quem quer cativar o voto do povo, destrói os bens do povo, pode buscar a página onde está escrito isso. Os bens públicos são bens de quem? Quem é o dono? É o povo. É o povo. Então, o povo precisa de autocarros. Pois, responde, acham que isso é de alguém esperto? E qual é o contrário de esperto? Burro, responde o povo. Pode buscar onde está escrito. Não, busca. Faça favor, vamos continuar. Eles querem combater o nosso grande MPLA. Eles querem a oposição. Há anos que estão a tentar, treinam, depois querem destruir infraestruturas do MPLA, queimar sedes do MPLA. Querem matar 3 milhões, acham que é possível matar 3 milhões? Quem disse é o vosso presidente? Está aí. Mata. Está aí. Não, base socioeleitoral da faca do MPLA. Pode continuar. Não sei o que eu estou a falar, então. Eles destruíram a competência do partido no Talatona, desde janeiro, eles fizeram isso, mas quando a gente diz... Isso é mentira, Deixa-me terminar. Eles fizeram isso, nós não somos iguais a eles. A nossa gênese... O presidente de um partido político, que um dia antes a terra do Cunene como presidente da República, pode dizer isso. A ética política diz que não. Não pode. Não pode por quê? Porque um presidente de um partido político, que um dia antes a terra como presidente da República numa província, deve defender a Constituição, a estabilidade e a estabilidade do país. Mas esse Portanto, discurso... me parece a mim, é muito claro que... Doutor Paquice acha que esse discurso violou todos os padrões da ética política? Exatamente. Acho que Tenho não. que terminar isto. Desculpa, agora tenho que terminar. Acho que não. É preciso que nós tenhamos a possibilidade de pensar como angolanos. Fábio, isto é muito importante. Porque o MPLA governa o país há 46 anos. E há momentos em que é preciso dizer, chefe, essa parte não está boa. E eu fico triste, e fiquei muito triste ouvir o presidente de Angola, que foi lá como presidente de Angola, depois chegou presidente do MPLA, dizer isso. Fiquei muito triste. Porque é a mesma pessoa que amanhã, e aliás que pediu votos no Cunene, para lhe votarem naturalmente, quando falar para os seus militares, é um presidente da República que, neste discurso como presidente do MPLA, não foi o mais assertivo. E nós temos que dizer, chefe, essa parte não está boa.
E mesmo que aqui o doutor Yavita esteja a dizer que não, está tudo bem, a verdade é que nós vimos que, minutos depois, o discurso foi retirado do site da Presidência da República. Isso é bom. Significa que ouviram a nossa crítica. Significa que estão a perceber que nós não somos apenas críticos. E porque nós não estamos ligados a partidos políticos, nem a UNITA, nem a outros partidos políticos, nós queremos o bem do país. E para o bem do país, esse discurso, que foi reprovado inclusive pelas crianças, não é bom para um Presidente da República, nem para um candidato a Presidente da República. Agora, devo dizer também que há aqui uma coisa muito importante. Eu trouxe 18 primeiros secretários das províncias para o povo do Cunene lhes ensinar como é que se dá o QO. Quer dizer, as expressões. O Presidente da República pode contratar assessores. Aqui, o que é que o doutor Patrício entende por que é o político? É possível contratar assessores. Não, mas foi uma tentativa de dramatização. Há expressões que não são expressões da comunicação política. Não, e nós estudamos essas coisas, os livros estão ali. A comunicação política não ajuda. A comunicação política até pode falar do salto da gazela, mas não fala do que para eliminar imediatamente o adversário. Então, uma pessoa que veio de um discurso de paz pode dizer isso. Agora, é evidente que eu tenho defendido sempre o seguinte, nesta matéria, já que nós fazemos um comentário, que muitas vezes, embora as pessoas pensem que é um comentário para facilitar este ou aquele partido político, porque só nos ouvem de vez em quando, nós fazemos um comentário que é para as pessoas perceberem aquilo que realmente deve ser feito. E aquilo que deve ser feito é que é muito importante, por quê? Porque o presidente Lourenço ganhou as eleições em 2017 e vai concorrer às eleições em 2022, agora em agosto. E tem todas as possibilidades de ganhar as eleições agora em 2022, em agosto. E, portanto, alguém que pode ganhar as eleições agora em agosto tem que ter um discurso conciliador. Porque, para todos os efeitos, é presidente da República. Ele não é, desculpe lá ter que dizer isso, o presidente da República não é nenhum mestre de gasolina. Ou então aquele jovem, o jovem que tem feito de vez em quando ali umas manifestações muito quentes. Não é o tornar-se neutro. O presidente da República não é o tornar-se neutro. Uma coisa é o tornar-se neutro, outra coisa é o presidente da República. Agora, vamos voltar para a UNITA. A UNITA também, de vez em quando, está aqui o doutor Faustino Unica, a UNITA também, de vez em quando, se mete a jeito. Pelo menos durante algum tempo. Se mete a jeito como? Quer dizer, a mulher de César não precisa, não dizem, a mulher de César não tem apenas que passear de ser. Quando muitas vezes, e eu falei isto com muitas outras figuras da UNITA, quando muitas vezes a UNITA, por exemplo, quando tinha sido detido o jovem Tanais Neutro, tinha sido detido o jovem, e naquele dia, o jovem Tanais Neutro, teve lá a TPA e a TVzinho, fez um discurso sobre a sua detenção e falou mal do Presidente da República e de toda a política do país. E, no final do discurso do jovem Tanais Neutro, apareceu a jurar também a condenar naturalmente a prisão do jovem. Eu, muito sinceramente, deixa-me dizer isso, e falei com várias figuras também sobre essa matéria, é importante para depois não cair no discurso que fez o Presidente da República, e muito apoiado pelos militares do MPLA, que de facto a UNITA financia os jovens. Porque se a UNITA de facto não financia, tem que saber estar e saber posicionar-se. Porque uma coisa é condenar os atos de prisão, portanto, muitas vezes não justificada de jovens que aparecem na rua. Outra coisa é andar com estes jovens. Quando de facto a UNITA também anda com estes jovens, de facto leva aquele que precisa de aproveitar-se disso, aproveita-se disso. E para todos ver que mesmo que inclusive os partidos da oposição não financiem estes jovens, fica-se com a impressão de que eles financiam. E isto dá asa, de facto, a estes comentários. É o que eu queria dizer relativamente a este discurso. Doutor Yavita, um outro ponto que marca este lançamento da pré-campanha do MPLA é o facto da televisão pública de Angola ter transmitido na íntegra o discurso do presidente do MPLA, o que nos leva a questionar se a TPA continuará a ser o principal meio de divulgação dos atos políticos do MPLA. Não, permita-me só aqui... Mas, por favor, responda a minha questão. Exato, vou responder já à tua questão. Colocar um acento
naquilo que estamos a discutir. Aí eu tenho acompanhado o Topo aqui, se estou Bica, estamos quase sempre em alguns debates. É necessário esclarecermos e separarmos as posições. Nós estamos a analisar concretamente o discurso do líder do MPLA, não o Presidente da República. Porque o Presidente da República teve um ato 2 dias antes da ação em si, da abertura de pré-campanha do líder do MPLA. E é necessário voltarmos a reafirmar isso. E as pessoas que tiveram contato com o discurso, e o discurso está ali, está aí nas plataformas, podem, de facto, entrar e está ali ao público para, de facto, acompanhar e fazer uma interpretação daquilo que é o conteúdo, de facto, do discurso feito pelo líder do MPLA. Se analisarmos e fazemos uma interpretação, quer redutiva, quer extensiva deste discurso, é um discurso de grande elevação, um discurso pedagógico. Também um discurso de constatação daquilo que está-se a passar. Ora, e eu faço até aqui, deixo no ar a questão. Houve vandalização de bens públicos ou não houve? Houve destruição das sedes municipais do MPLA ou não houve? À meia volta, vimos, de facto, publicações de determinados jovens ligados, de facto, a determinadas forças, a fazerem discursos de agitação e de desacato, à desobediência às autoridades e desrespeito total às instituições. Mas isso sempre foi a postura do MPLA e vai continuar, de facto, a ser, porque essa é a sua matriz e a sua raiz. Pregar a paz, a democracia, a reconciliação nacional efetiva. E se repararmos esse discurso e fazemos a interpretação, de facto, do discurso do líder do MPLA, ele traz essa perspectiva e alerta os militantes. A base socioeleitoral do MPLA extensa, mais de 3 milhões, de facto, de militantes. Agora imagina que os militantes do MPLA digam o seguinte: estão a destruir o nosso património e esse património é construído pelo sacrifício da contribuição militante. Vamos repostar. Onde vamos parar? Então o líder do MPLA, através da sua elevação moral e política, e acima de tudo patriótica, estava a exortar os militantes do MPLA. Não vamos repostar pela mesma moeda. O que temos que fazer é preparar-nos convenientemente para o processo eleitoral, sensibilizamos o eleitorado, apresentamos o nosso programa, apresentamos com clareza as nossas ideias, a nossa visão de reconstrução do país, para que, de facto, o que é o político seja nas urnas, através do voto. E a questão da semântica que está aqui, e eu não concordo, com todo respeito que eu tenho e admiração que tenho pelo Dr. Paquice, eu acho que o termo, a terminologia política utilizada, de que é o político, não é nada subversivo. Não é subversivo. Nem tampouco incita a violência. Esse discurso, se analisar, é um discurso até de natureza eclesiástica. Portanto, é necessário que as pessoas tenham uma capacidade de analisar. E depois, o doutor Paquice fez a questão de mencionar e dizer o seguinte. Exatamente. Aí também depende muito da interpretação que o doutor Paquice de facto faz do termo eclesiástico. E depois, de que igreja, né? De que igreja? A igreja prega a paz, a reconciliação. Desculpa. É nessa perspectiva que foi utilizado, portanto, o termo. Está aí o problema da questão da interpretação. Está a ver? Então, está ali. Então, para que tem que ver essa. Ainda fazer leitura. Muito obrigado. Yeah. Então, depois aqui a cobertura. Isto não nós, para responder à tua questão, isso é mais claro. A cobertura das atividades dos partidos. A televisão pública de Angola sempre fez essas coberturas. E a doutrina em si da própria ciência política e
da sociologia política eleitoral. Estabelece, que eu trouxe aqui até alguns pontos, diz assim o seguinte: a pré-campanha é o período que antecede uma campanha eleitoral. Se torna ainda mais significativo, já que os candidatos terão apenas 45 dias de campanhas eleitorais. E a visibilidade que eles conquistaram durante a pré-campanha terá grande peso durante o período da campanha. Para a questão da cobertura, tem tudo, e é muito válido, desde os sites, blogs, posts nas redes sociais e a cobertura jornalística dos órgãos de imprensa. Isso tem a ver, de facto, com a política de cobertura desses órgãos. Agora, é muito subjetivo também a avaliação que determinadas pessoas vão fazendo. Agora, é claro que os órgãos de informação e imprensa vão fazer cobertura a uma atividade e, de a priori, sabem que serão tanto agredidos. Portanto, é claro que esses profissionais de informação temem também, por um lado, a questão da sua integridade física. Como é que vão fazer a cobertura da sua atividade se a ação primária é, de facto, atacar as pessoas que estão a fazer a cobertura, para divulgar, de facto, as informações? Portanto, é necessário, eu acho que o mais importante aqui é analisarmos, e o Presidente da República também aqui para fazer a ressalva, que o Presidente da República, durante esse mandato, teve, portanto, uma postura sempre exemplar de neutralidade, uma postura de integridade, uma postura de exortação dos grandes valores, de facto, da paz, da reconciliação nacional, da consolidação da democracia e a abertura necessária para a discussão sobre as questões, de facto, do país. Agora, quando o Dr. Paquis traz aqui à baila a dizer que tentar trazer, a passar a ideia de que o líder do MPLA não tem assessoria, isso não corresponde, de facto, à verdade. Não corresponde à verdade, e é necessário nós, com toda a coragem, com toda a verticalidade, mas com glamour e elevação, e dizemos que não, o Dr. Paquis está um pouco, está enganado nessa sua perspectiva. Então é necessário retratar-se. Doutor David, agora é importante Posso também. pedir um minuto por causa desta questão? Um minuto muito simples. Doutor David, eu posso permitir, por exemplo, permitir nesse sentido, né? Posso permitir, por exemplo, que o presidente do MPLA diga tudo o que ele apetece. Só que, volta e meia, o presidente do MPLA passa a ser o presidente do meu país. E é o meu presidente, está a ver, doutor? Então, por isso é que eu, quando digo, por exemplo, que é bom que seja assessorado do presidente. Não, é meu presidente. Eu sei, é meu presidente. Está bem, portanto, quando falo do meu presidente, desculpa lá, pode ser até o vosso lá no partido, mas é meu do país, está a ver? Então é sobre este presidente meu, que é do país, que eu digo, não, desculpa lá, aqui este senhor daqui a pouco deixa de ser presidente do MPLA, passa a ser o presidente do país, então, por favor, quer dizer, assessorem melhor do senhor, porque há coisas que ele não pode dizer. Porque volta e meia, depois as crianças não sabem distinguir onde está o presidente da República, onde está o do MPLA. Então, é daí onde nós temos legitimidade. Eu me sinto na legitimidade. Exatamente. Não, eu me sinto na legitimidade enquanto alguém for eleito presidente desse país, seja de partido for, assume a oportunidade de ser presidente e eu tenho que reclamar sobre a postura do presidente, né? Porque é o meu presidente. Tenho que defendê-lo aqui e no exterior, está a ver? Doutor Faustino Mombica, a TPA fez a cobertura mediática, ou transmitiu o discurso completo do presidente do MPLA, o que nos leva a pensar que é razoável que a TPA o MPLA continuará a fazer o uso da TPA como seu principal meio de divulgação, como principal meio de divulgação das suas atividades. Aqui temos efetivamente de lamentar, porque é um indicador muito claro da partidarização do Estado, de que muitos de nós criticamos, e também, inclusive, instituições não só nacionais e internacionais, que não estão ligadas a nenhum partido, têm criticado sobre a postura dos órgãos de comunicação social que se encontram submissos a um partido, que deviam estar ao serviço da nação na sua pluralidade.
E não obstante aqui o aspecto que o Diavita levantou, que facilmente cai por terra, primeiro porque a questão do uso abusivo dos órgãos de comunicação social público pelo MPLA na transmissão integral dos seus programas não é uma questão de 2022. Essa é uma questão que se arrasta há décadas. E se refere como motivo da ausência dos órgãos de comunicação social públicos na cobertura dos programas dos partidos políticos, pelo facto de ter havido uma tentativa de agressão que ele se refere, para dizer que, pelo menos aqui neste país, o facto que foi reportado, que foi muito badalado, inclusive nem sequer foi provado junto da polícia, né? A polícia não o assumiu, e o mais grave é que, inclusive, trouxeram factos e imagens de jornalistas que nem é angolano e que foi apontado como tal que foi agredido. Não sei se este facto passou despercebido. Pelo menos as imagens que foram postas a circular por aqueles que denunciaram que o jornalista até mesmo tinha sido agredido. As imagens nem sequer eram de jornalistas angolanos, tratavam-se de um bissau-guineense. Portanto, para vermos um bocado a seriedade da situação que estamos a viver, que requer de todos nós, como dizia o Paquice, uma postura cidadã, para olharmos para um país que não só nos represente a todos, mas fundamentalmente que seja capaz de superar-se, reconhecendo que, de facto, o momento que estamos a viver não é bom, não nos dignifica e nem projeta um futuro risonho para todos nós. Nos envergonha a todos os títulos, e sobretudo porque amanhã seremos julgados pelas gerações que estão a vir ali, considerando que como é que fomos capazes, com o grau de formação que temos, ter aceito durante tantos anos tamanha barbaridade do ponto de vista de postura de instituições de Estado. Portanto, esta é uma questão que devia ser vista nesse sentido. Agora, há um ponto que eu considero que é legítimo da parte do Paquice que levanta, mas enquanto cidadão que me preocupa, é que há uma cultura que se procura infundir no país, no sentido de, em certa medida, intimidar qualquer cidadão que, no ato de cidadania, possa se solidarizar com quem, por exemplo, esteja a sofrer da violação dos seus direitos. E é isto. Eu, por exemplo, não importa se estou com camisola da UNITA ou do MPLA, mas se de facto estiver a ser injustiçado o Veloso, eu acho que é importante que os cidadãos se levantem. Porque nós não podemos aceitar com receio de sermos conotados, porque infelizmente tem sido isso. Há uma utilização de factos que concordo com o Paquice, que talvez é importante que tanto os cidadãos como os próprios partidos, e não só, não deviam dar, como só se dizer, muito não para a manga. Okay? Estou de acordo nessa perspectiva. O debate é o partido político e depois a sociedade civil. Como é que a sociedade civil? Sim, mas a questão que eu ponho é a seguinte: eu sou partidário, estou uniformizado, tenho outros colegas, eu digo assim, ok, o Paquice ou o Diavita está a ser injustiçado. Não, só um segundo. Eu estou a colocar a questão. Mas aí tem também uma diferença mesmo muito clara, que é, por exemplo, a sociedade civil, e eu há muitas vezes já disse isso, o pessoal depois me critica, não parece? A sociedade civil, por exemplo, pode fazer barricadas. Certo. Pode fazer barricadas, queima pneu, faz barricadas. Certo. Mas depois, um partido político estar nisto, certo, aí já é muito complicado. O partido político tem vocação para poder. Estamos de acordo. Agora, um golpe de Estado, certo, mas o que precisamos perceber aqui é a razão que leva à associação do partido. O que significa, uma coisa é o facto queima pneu, outra coisa é haver agressão a um direito, ok? E nós nos associarmos e, infelizmente, aqui concordo consigo, por associação, aparecer depois um facto também, que é este, de queima de pneu. Portanto, há aqui uma questão de conjuntura. Mas, seja como for, eu sou daqueles que, em termos de teoria
sobre os comportamentos das multidões, eu prefiro sempre correr muito pela análise das causas. Por quê? Porque sobre as consequências há a tendência de não só haver aproveitamento, ali estou de acordo, mas normalmente também há muito a tendência de se pôr de lado as causas. Porque repare, por exemplo, nós estamos aqui a falar do discurso do presidente da... Mas aí está o problema. Quem quer aproveitar não vê as causas, como nós. Não, estamos de acordo. A linguagem é a mesma. Já, de acordo. De De acordo. Mas o importante é que haja um ângulo, de onde quer que seja, haja um ângulo que possa de facto identificar o foco em termos de causas. Porque isso é importante. Todos podemos nos perder, cada um querer tirar dividendos das consequências. Mas é importante que se identifique as causas. Por quê? Porque nós estávamos aqui a olhar para uma narrativa que foi levantada pelo Diavita, que minimiza o facto do presidente ter realçado a destruição do património do MPLA. O que significa que, querendo ou não, aqui já não se trata das interpretações nossas. O texto, por isso é que os latinos aqui, o meu amigo é bom no latim, dizem que quer dizer, as palavras têm muita força porque ficam mesmo. Enquanto, ou seja, a escrita fica. Enquanto as palavras voam, exatamente, a escrita fica. E essa escrita que está ali do presidente, quer dizer, quando alguém for analisar, pior um pouco num contexto em que nós temos, você tem, se calhar são meses passados, desde que se destruiu ou se incendiou a sede do MPLA aqui no Talatona, e que nós não temos a cultura, 4 meses, exato, não temos a cultura de as instituições fazerem conclusões, ou seja, apresentarem resultados conclusivos sobre factos que têm grande impacto no ambiente, na estabilidade do ambiente político. Repare, no mesmo instante, você tem não só cidadãos lúcidos, como também tens analistas e o resto que haja, ok? A especularem, a avançarem as mesmas afirmações que são feitas, destruíram o nosso comitê, alguém está dizendo não. Há factos muito estranhos a acontecerem. Portanto, não se pode destruir um comitê, ok? Nas circunstâncias tal como acontece, em que são retirados os documentos, são retirados os computadores, há a polícia ao lado. Portanto, isso não é dito por nós, estamos a dizer, é só ir às redes sociais para ver o que é que se diz. Portanto, e o presidente não pode assumir isso enquanto não houver. Por isso é que eu falava do risco da descredibilização. Se é o presidente... Não é o presidente que assumiu isso. Não, estou a dizer, o presidente está a ir no recurso, no seu discurso, a assumir que não, destruíram a nossa sede, a oposição destruiu a nossa sede. Quando? Não, mas o presidente Okay? não se mencionou há no um discurso. cidadão comum que está a vir dizer ao Diavita, a minha, ao Paquista, dizer, epá, sabem o quê? Eu estou ali, vivo ali, tal, o meu primo trabalha, aconteceu assim, como que... O presidente, quando ouvem o presidente a falar, vão dizer, mas presidente é assim? Significa, o que o presidente está a dizer está a ser completamente desacreditado por um cidadão comum. É nesse plano que eu penso que, ao transmitir essa mensagem, se de um lado há esse risco da descredibilização, por outro lado, pode incentivar a violência efetivamente. Mas voltemos ao essencial. O essencial, eu penso que neste momento, é importante que nós percebamos que não só o discurso do próprio presidente precisa ser um discurso que olhe para o país que nós precisamos, mas fundamentalmente a postura dos cidadãos, e aqui essencialmente de cidadãos como Diavita, que estão, diríamos que, na órbita dos processos decisórios e dos processos fundamentalmente comunicacionais do próprio MPLA. Percebam que tudo aquilo que não faz bem ao país, de certeza absoluta, pode, hipotética ou teoricamente, fazer bem ao MPLA. Mas se calhar é curto prazo. Médio e longo prazo não faz bem. Por quê? Eu tenho várias vezes repetido isso.
Ao fim do dia, eu e o Diavita somos angolanos. Quando eu estou com problema de saúde, quando tenho que ir para a escola, são as mesmas escolas, são os mesmos hospitais. E não é correto, nesta fase, o presidente do MPLA ou da República faz o seu discurso, passa por cima da questão da greve do ensino universitário, passa por cima da questão da greve dos médicos, os médicos estão a levar, manda dar o mais grave, manda dar martelada sobre os médicos, com a suspensão dos salários, com a proibição da sua ida ali, e, infelizmente, fala da oposição que é burra, dos jovens que são drogados. Eu penso que isto tudo não constrói o país. Doutor Paquice, um outro facto que marca esta abertura da pré-campanha do MPLA é o facto da página oficial da Presidência da República publicar que passará a fazer cobertura dos atos do presidente do MPLA. Isso é Angola mesmo. A página da Presidência da República assumiu, e temos a nota, de que passará a fazer a cobertura de todos os atos do MPLA em que o presidente João Lourenço participe. O estranho, e isso é uma pergunta também feita por alguns dos nossos internautas que estão a acompanhar, é que horas depois a mesma página apagou esta nota. Sim, apagou por quê? Porque percebeu que não pode ser assim. E é aqui onde nós, não me fizeste uma pergunta sobre a televisão pública de Angola, quando o doutor Diavita Jorge fala sobre isso, diz, não, olha, sempre foi assim. Olha, sempre foi assim. Olha para a questão, muito o doutor Diavita Jorge, não, olha, sempre foi assim. Não coloca palavras na minha boca. Então, não há problema. É a minha afirmação. Não há problema que seja assim. Não disse nada que sempre foi assim. Estou aqui, acho que... Não. É claro, então percebeste mal. Esses órgãos sempre... Não. Percebeste mal. Para isso, estou para aqui se ia me perguntar. E de facto, eu ia ter a amabilidade de repetir. Porque há termos na minha boca isso não. O que eu percebi foi que não, olha... Não, faz favor. Sempre cobriram assim as atividades do partido. Não, faz favor. Isso isso não é ético. Mas eu vou falar. Sobre a comunicação social, me perguntas muito rapidamente. Eu acho que nós estamos, e aliás, a Luísa Rogério e o Teixeira Canto são muito claros quando falam sobre isto. E também alguns membros da ERCA, como o Reginaldo Silva e outros, são muito claros, porque a TPA tem estado permanentemente, e os órgãos públicos têm estado permanentemente a violar. Eu tenho dúvidas, mas tenho dúvidas de certeza ao mesmo tempo, porque ela tem dinheiro suficiente para comprar uma televisão. Ela pode mudar uma televisão. Ela pode mudar uma televisão. E, portanto, o que nós vimos, por exemplo, naquele dia, e aí a Terezinha já fez muito diferente para se publicidade, que a TPA levou cerca de 40 minutos a falar sobre o presidente. 40 minutos a falar sobre o presidente do MPLA. 40 minutos. Completamente contra a lei da comunicação social. Contra tudo aquilo que é possível fazer-se. E depois, é evidente que a Terezinha fez diferente, só aos 49 minutos é que a Terezinha pôs 10 minutos de atividade do presidente do MPLA. Porque a Terezinha, de facto, aqui na diferença é mesmo a televisão comercial. Mas há aqui um problema dos meios de comunicação públicos, que é, nós não estamos acostumados, neste país, a dar oportunidade de comunicação e tempo de antena aos partidos políticos todos. Quando, por exemplo, a FNLA tem uma atividade, são 2 minutos. 2 minutos. É só os congressos. Os congressos, então, foi a coisa mais interessante. E nem vale a pena falar sobre os congressos. Mas, sobre a pergunta que, de facto, me colocas, entendo que, aliás, Fábio, deixa-me dizer-lhe, essencialmente aqui na questão da comunicação social, penso que nós temos que aprender a mostrar a todos aquilo que todos são capazes de fazer. Todos são capazes de fazer. Porque é verdade que o MPLA é um grande partido, o MPLA assumiu o poder em 1975, mas equilibrado o MPLA, até inclusive é melhor para a sua própria governação. Pelo menos esse tem sido o meu entendimento. Esse tem sido o meu entendimento. Isto tudo passará naturalmente por aquilo que os que são líderes do MPLA, essencialmente, por exemplo, figuras como o Dr. Diavita, Jorge e aqueles que naturalmente estão em cargos de decisão, não estou falando do Dr. Diavita, naturalmente, mas há outras pessoas com cargos de decisão
que podem realmente, e pode isso tem a ver com os processos mesmo de democratização do país. Nós podemos melhorar aquilo que é a nossa forma de olhar para os partidos políticos. E nós conseguimos fazer isso, se tivermos todos vontade, como é evidente. Doutor Javi, tem 1 minuto, por favor, notas de conclusão. Bom, bem, como nota de conclusão, eu queria primeiro também agradecer o vosso convite e também dizer que estamos sempre disponíveis quando houver um debate, convidar, e nós estamos aqui para esclarecer uns pontos. E segundo é que parabenizar tanto o líder do MPLA pelo discurso construtivo e de facto que trouxe. Apesar de algumas interpretações contrários senso que de facto determinadas forças vão fazendo do discurso no sentido de desvirtuar a linha e o conteúdo fundamental desse discurso. Portanto, o discurso foi direcionado e é direcionado concretamente aos militantes dos partidos, no sentido de se prepararem para o processo eleitoral que se avizinha. Portanto, a festa da democracia, e nós temos que participar com convicção de mobilizar, portanto, o eleitorado no sentido da consumação da nossa vitória eleitoral em agosto. Portanto, essa é a ideia fundamental que temos. Muito obrigado. Dr. Faustino Mombique, 1 minuto. Bem, o que eu gostava de lançar em 1 minuto, em primeiro lugar, é apelar aos cidadãos que estamos numa fase que antecede a certificação dos nossos dados na base de dados de cidadãos maiores. Portanto, é uma fase em que devíamos todos evitar esforços no sentido de, ou, caso não saibamos fazê-lo, recorrer a terceiros para que possam nos ajudar a consultarmos o site do MAT para sabermos se os nossos dados estão conformes. Portanto, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, penso que é importante que a televisão pública de Angola, sobretudo na generalidade dos órgãos de comunicação social públicos, pautem por uma conduta que contribua para, diríamos que, um processo eleitoral plural, um processo eleitoral justo e equilibrado na perspectiva do tratamento igual, até porque, nos termos da lei eleitoral, configura a infração eleitoral o destratamento igual aos vários concorrentes para o pleito. E, em última instância, o nosso apelo vai para o Presidente da República, no sentido de fazer um esforço de evitar, sobretudo, fazer recurso aos meios públicos enquanto estiver nas vestes do Presidente do MPLA. E, em segundo lugar, a primar por um discurso que elucide cada vez mais os cidadãos para a necessidade da sã convivência neste ambiente pré e eleitoral também. Doutor Paquice, em 1 minuto. Pois, em 1 minuto, eu devo dizer o mesmo. Nós estamos a nos aproximar da campanha, naturalmente, das eleições, e a voz do Presidente João Lourenço, mesmo como candidato do MPLA ou então como Presidente da República, é muito importante. Essencialmente porque precisamos, de alguma forma, de encontrar um ambiente de paz. E, aliás, o Presidente João Lourenço, como Presidente e como candidato do MPLA, falou muito sobre a questão da paz, de modo que tem que ser o garante da estabilidade. E os partidos na oposição, naturalmente, devem fazer exatamente o mesmo. Relativamente à juventude, vamos atualizar mesmo os nossos registros e perceber como é que se faz isso, para que possamos votar, porque agosto, talvez, para que agosto possa decidir, de facto, quem é que nos vai governar, se é na continuidade, então se é numa alternância, e para aceitarmos o resultado das eleições, nós temos que participar nelas, para não ouvirmos dizer, vamos participar, depois disto é a festa da democracia. Aos meus 3 convidados, muito obrigado por terem vindo. E aos meus internautas, também foi um prazer tê-los aí durante esta 1h30. Dizer que ao longo deste debate, Diavita Jorge classificou o discurso do Presidente do MPLA como pedagógico. Albino Paquice considerou que o discurso do Presidente do MPLA deve-se à falta de assessoria ou uma assessoria fraca. E Faustino Mombique disse
considera que esse tipo de discurso descredibiliza a própria política do MPLA. Nós convidamos os nossos internautas a estarem aqui na próxima sexta-feira, pontualmente às 20h30, tem mais tema, tem mais debate, tem mais conversa. A festa da democracia aproxima-se. Fique bem e até a próxima sexta-feira.